Tudo começa quando Renata chega no condomínio de Jerônimo, e então sai do carro e entra no prédio. E nisso ele já está lá tomando um vinho. E depois Roberta chega e fala para Matias que sua irmã acabou de entrar, e então eles entram. Renata sai do elevador e toca a campainha. E então Jerônimo atende a porta e os dois se aproximam e começam a se beijar. E então, quando eles estão no ápice da paixão, Roberta e Matias aparecem no elevador e os dois ficam chocados. Renata pergunta se Matias não estava viajando, e ele fala que sim, e que graças a Roberta agora descobriu que os dois estavam o tempo todo enganando ele. E Renata tenta se explicar, e então Roberta se mete dizendo que ela estava beijando o homem que ela estava saindo. E então Matias fala que Jerônimo é um falso, e ele diz que os dois precisam conversar, mas Matias não quer saber e fala que jamais vai perdoar isso, e então vai embora. Renata vai atrás dele e então Roberta fala para Jerônimo que estava disposta a fazer de tudo para ficar com ele, mas agora sabe o pouco homem que ele é. E então dá na cara dele. Lá embaixo, Renata tenta falar com Matias, mas ele furioso não quer ouvir. E Renata pede para os dois conversarem, mas Roberta chega e fala que já deu de mentiras e puxa Matias. E Renata fala que por mais que pareça uma traição, nada disso foi intencional. E então os dois vão embora, e Jerônimo chega para consolar Renata. Enquanto isso, Honório conta para Constanza que foi Roberta que mandou o helicóptero na festa de Matias, e ela fala que não é possível que Roberta foi capaz de tanta maldade. E Honório diz que eles já sabiam que Roberta não é flor que se cheire. E então Constanza pede para ele não dizer nada a Gonçalo até que chegue de viagem. Honório pergunta se ela está pronta, e Constanza ironiza que sim, dizendo que eles vão jantar com a ex-namorada dele, mas ele pede para ela não falar isso porque não sabe se Adriana sabe. E então ela pergunta com quem Adriana vai ficar quando sua mãe morrer. Por outro lado, Adriana arruma a mesa do jantar, quando Agatha aparece e pergunta o porquê de tantos lugares na mesa, e ela fala que o jantar será com pessoas que a querem muito bem, e diz que a mãe vai amar a surpresa. E nesse meio tempo, Roberta está dirigindo e falando para Matias que Renata é uma sem-vergonha, e que ela já tinha falado isso, mas ele não acreditou. E então diz que a irmã não se importou que ela estava saindo com Jerônimo e que era namorada dele, mas Matias conta que eles já tinham terminado. E então Roberta fica surpresa, mas fala que ela já fez tudo na intenção, e diz para Matias não permitir que ela o veja destruído, porque garante que sua irmã é pior que o demônio. No apartamento, Jerônimo dá água para Renata, e ela fala que eles decepcionaram Matias, e que ele não merecia, e então Jerônimo diz que é verdade, e pergunta como eles ficaram sabendo que ela iria para lá, e Renata diz que só Adriana, mas tem certeza que ela não contou, e então Jerônimo chega à conclusão que foi Roberta, porque Matias estava em outra cidade. Renata chora e diz que não sabe o que fazer, e Jerônimo diz que vai estar com ela nisso, porque desde o dia que se viram pela primeira vez soube que foram feitos um para o outro, e Renata diz que sente o mesmo, e por isso foi até lá, no povoado. Carlos chega e Karina fala que Matilde está esperando por ele. E então chama Lázaro e pede para ele continuar trabalhando na fazenda, mas ele fala que não pode ter o marido dela como chefe, por mais que ame muito aquelas terras, mas Karina fala que Álvaro não fez nada a ele. E então Lázaro pergunta se ela acha pouco ele roubar a única mulher que ele amou na vida, e então vai embora e deixa Karina pensativa. Do outro lado,
Álvaro chega para falar com Augusto e ele diz que está desenhando o rosto da mulher que vai ser sua esposa. E Álvaro fala que ela é muito bonita. Augusto pergunta se ele tem novidades, e Álvaro fala que nada muito importante, e conta que Matilde e Lázaro vão continuar trabalhando na fazenda. E então Augusto fica com raiva e fala que mesmo que ele vá morar na fazenda, ele continua sendo dono, e diz que as decisões são dele. E manda ele ir falar com aquele povo que eles vão embora, mas Álvaro fala que já prometeu sua esposa. Porém Augusto fala que ou ele manda esse pessoal ir embora, ou ele não vai morar na fazenda. E nesse meio tempo, Ágata e Adriana recebem Daniel em sua casa, e Ágata fala que fica muito feliz que ele seja sua surpresa, mas ele diz que não é. E então a campainha toca e Adriana fala que a surpresa dela está chegando. E então Constanza já cumprimenta ela e se apresenta, e Honório vem em seguida e diz que está muito feliz de revê-la, e Ágata fica em choque. Enquanto isso, Renata fala que vai embora, e Jerônimo pergunta se ela quer a companhia dela para ir para casa e contar logo tudo, mas ela diz que não, porque seu pai não está na cidade, e com certeza Matias está muito mal. E obviamente Roberta já contou tudo para sua mãe, e então diz que vai para um hotel, mas Jerônimo fala que jamais vai permitir isso, e fala para ela ficar ali, porque tem um lugar para ela no apartamento. Na mansão, Josefina está tomando seu chá, quando vê Roberta e Matias chegando com cara de enterro e pergunta o que aconteceu. E quer saber se foi algo com Gonçalo, mas Roberta fala que não, e conta que eles foram desmascarar Renata, e que acabaram de ver ela aos beijos com Jerônimo Linhares. Renata aceita ficar no apartamento com Jerônimo, e fala que foi ali para eles conversarem e então precisam fazer isso, e começa a perguntar como ele conheceu Roberta. Jerônimo conta que foi na casa dela para confirmar presença na festa de Matias, e que se deram bem e decidiram sair, e então saíram algumas vezes, e lembra que viu ela no restaurante, e então Renata fala que é verdade, mas que não lembra de ter visto Roberta, e então ele continua dizendo que eles saíram algumas vezes, e conta que depois que encontrou ela na festa não pôde mais sair com Roberta. Renata quer saber até que ponto eles chegaram, e Jerônimo garante que só saíram mesmo diferente dela. E Matias, na casa de Adriana, Ágata fala que jamais imaginaria que a surpresa era Honório, e então eles contam que ficaram sabendo disso no hospital, e Adriana fala que as flores que chegaram para ela era dele. E então Ágata agradece. Adriana fala que vai pegar umas taças, e Daniel a acompanha. E então os três ficam na sala e começam a conversar, e Honório pergunta há quanto tempo ela voltou dos Estados Unidos, e Ágata fica meio perdida. E depois fala que só passou uma temporada lá, e Constanza pergunta se Adriana nasceu lá, e ela garante que sim. Ágata fala que vai tomar uns remédios, e Constanza se oferece para pegar, mas ela diz que não precisa e sai da sala. Constanza comenta que teve a impressão de que ela não gostou de rever Honório, mas ele garante que ela não tem ressentimentos dele, porque os dois terminaram muito bem. No quarto, Ágata chora e não acredita que Honório está vendo ela antes de morrer. E diz que isso não estava em seus planos, e então começa a se lembrar do dia que eles terminaram, e que ele disse que por mais que tentou não conseguiu amar ela, e Ágata mentiu dizendo que pensava o mesmo, mas não contou que estava grávida. Na mansão, Josefina fala que avisou que Renata não vale nada, e Roberta fala que já está acostumada, mas que ela não poderia ter feito isso com Matias. Então ele diz que vai para seu quarto, e Josefina chama por ele e fala que sente muito pelo que Renata
fez, e que ele não merecia isso. Ele vai para o quarto, e ela quer saber como Roberta descobriu que sua irmã ia encontrar com Jerônimo. E ela fala que vai contar tudo, mas primeiro quer que ela ligue para Gonçalo para dizer o que a preferida dele acabou de aprontar. E então Gonçalo atende o telefone e Josefina fala que aconteceu uma coisa terrível, e que ele precisa voltar para casa. Matias está em seu quarto sofrendo, e começa a se lembrar do momento em que viu Renata e Jerônimo, e quer saber como eles puderam o trair. Dessa forma, na fazenda, Matilde está contando para Carlos que Lázaro não quer continuar na fazenda, e fala que o doutor roubou o amor da vida dele, que era Carina, e Lázaro fala que não gosta da forma que Augusto trata os empregados. E então Carlos fala que tudo seria diferente se Jerônimo ficasse com a fazenda, e então Matilde pede para ele o convencer, mas Carlos garante que já fez o que podia. Enquanto isso, Augusto está pensando em Renata, e pensa que adora a forma como ela o evita, e garante que vai domar essa fera. No apartamento, Renata fala para Jerônimo que está muito mal por ter feito isso com Matias, e ele pergunta se ela o ama, mas Renata fala que sente amor de irmão por ele, mas que não gostaria de machucar o filho do homem que ela considera como pai. Então Jerônimo pergunta se ela renunciaria a todos por esse amor, e ela faz a mesma pergunta, e então ele começa a se lembrar da promessa que fez no túmulo de seu irmão. E depois fala que ama Renata desde a primeira vez que a viu, e ela diz que também o ama, e então os dois se beijam. Em casa, Roberta fala para sua mãe que vai matar Renata, mas Josefina fala que sabe bem que ela está muito chateada, mas que isso está perfeito, porque ela vê um passo à frente, e diz que está muito orgulhosa da filha pela ideia de chamar Matias para desmascarar Renata, e então Roberta furiosa garante que vai acabar com sua irmã. De volta ao apartamento, Renata quer saber mais sobre Jerônimo, e fala que ele é um desconhecido, e ele fala que eles terão tempo para contar sobre tudo da vida, passado, sonhos e até segredos, mas Renata dá risada dizendo que segredos não, mas depois diz que teve muita sorte de encontrar um homem assim, e que quer muito viver isso com ele. Em seguida o celular dela toca e Renata vê que é sua mãe, e então diz que é melhor elas conversarem no outro dia e Jerônimo concorda. No jantar, Honório está contando sobre a juventude, quando Agatha fala que está passando mal e então eles se levantam para ir embora, e Honório parabeniza ela por Adriana, e fala que se tivesse tido uma filha gostaria que fosse como ela e Renata. Na mansão, Roberta está furiosa querendo saber de Renata e Josefina fala que ela desligou o celular, e então ela diz que vai matar a irmã, mas a mãe garante que a morte é muito pouco perto do inferno que ela pode fazer na vida de Renata. No apartamento, Jerônimo leva roupas para Renata dormir e fala que vai preparar o jantar, e então fala que a ama, e que jamais imaginou se apaixonar pela mulher que atacou ele no aeroporto, e eles dão risada. Adriana pergunta se Agatha não gostou da surpresa, e ela fala que Honório e ela foram bons amigos, mas que isso ficou lá atrás, e que agora ele é uma pessoa importante, e que sua esposa é muito linda, e pede para ela deixar essa amizade no passado. Jerônimo vai levar o jantar de Renata, e então percebe que ela já está dormindo, e resolve cobrir ela e dar um beijo de boa noite, e depois pensa em Rafael, e se desculpa por também ter se apaixonado por ela, e fala que conheceu uma mulher ótima e íntegra, e que é com ela que ele pretende ficar, e se desculpa por não vingar a morte do irmão como tinha prometido. Na fazenda, Lázaro acorda Carlos, e fala que ele precisa ir até as plantações agora,
porque Augusto está querendo podar as terras, e enquanto isso, Josefina está dizendo para Augusto que não pode fazer nada nas plantações sem a ordem de Jerônimo ou Carlos. E ele fala que as terras já são dele e não se importa com a opinião deles. E então Carlos chega e fala que é uma pena que ele não se importe, porque aquela é uma propriedade privada, mas Augusto fala que é dono das terras, mas Carlos diz que ainda não, e manda ele sair da propriedade senão vai tirá-lo à força, mas Augusto não quer saber e se abaixa para começar a tirar as plantações, e então Carlos e Lázaro sacam suas armas e apontam para ele. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.